Gustavo Scarpa entrou na mira do Fluminense. Também a manchete do Atlético. Alô, repórter Paulo Azeredo. Atlético nega negociação de meia com gigante brasileiro. E Juan Jesus voltou à baila ao Atlético. Preciso falar também sobre a despedida de Neymar da seleção brasileira. A necessidade de reformulação gigante depois do fracasso na Copa do Mundo de 2026. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Segunda-feira complicada por aqui, confesso que estou bastante irritado com a queda do Brasil diante da Noruega, especialmente pela forma como o Brasil se comportou. Vocês vão perceber que nos próximos dias a gente vai falar cada vez menos de seleção e Copa do Mundo, com foco, obviamente, nos times brasileiros. Mas, nessa segunda-feira, dia seguinte à eliminação, não tem como fugir do assunto. Gustavo Scarpa no Fluminense. Especulação que surgiu durante o fim de semana dá conta de que o Scarpa poderia voltar para o clube que o formou. O Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027 e está completamente fora dos planos dos acionistas, do Paulo Brax e também da comissão técnica do Barba. Mas até hoje não apareceu nenhuma proposta que interessasse ao jogador, que ganha R$1.200.000 por mês e não joga desde maio. Tem 10 partidas no Campeonato Brasileiro e o Atlético tem feito toda a força do mundo para recuperar pelo menos parte dos 5 milhões de euros investidos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Tentei antes de gravar esse vídeo contato com dirigentes do Atlético para saber se a proposta já chegou e a resposta foi de que até agora não há nada. Pode até haver uma conversa entre Fluminense e Scarpa que ainda não se concluiu ou ainda não chegou aos ouvidos do Atlético. Repito, o Atlético topa vendê-lo tomando um prejuízo, 2, 3, 4 milhões de euros e o negócio sairia. Duvido é que o Fluminense aceite comprar o atleta. A tendência é que venha, se vier, uma proposta de empréstimo. Scarpa que na atual temporada soma 23 jogos com 2 gols e 5 assistências. E a eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. O zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentar, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total, como grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Isso aqui é uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida. No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida.
O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível, de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo, e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Agora vamos falar do Galo. Paulo Azeredo, nos conte essa história aí de uma possível saída do Gustavo Scarpa para o Fluminense. Bom dia, meu amigo. Alô, Nath Fiuza, bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui na Itatiaia nesta segunda-feira. Chegando com as informações do Atlético no tiro de meta. Galo que treina daqui a pouquinho, Nath, na cidade do Galo, em Vespasiano. Agora pela manhã, já avisando o compromisso dia 21 contra o Bahia na Arena MRV. Mas a informação que circulou nesse final de semana, uma das informações, né, e que pegou fogo mesmo neste domingo, é de uma possível negociação entre Atlético e Fluminense pelo meia Gustavo Scarpa. A informação surgiu no Rio de Janeiro e nós fomos apurar não só lá no Rio de Janeiro, no Fluminense, como também aqui no Galo. E o que temos é que essa informação é fake news, não procede. O Atlético não está negociando o Scarpa neste momento com o Fluminense e com nenhuma equipe, e que, portanto, o atleta segue em treinamentos na cidade do Galo e está nos planos do Galo para a sequência, pelo menos neste momento, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Nath, pra gente fechar aqui, a notícia que veio do Bruninho, cria do Atlético, que estava no futebol da Ucrânia e que agora segue para Israel, vai atuar no futebol israelense, é a seguinte: o Atlético ainda permanece com 10% deste atleta para uma futura negociação. Vai receber uma parte da negociação entre o time da Ucrânia e também o time de Israel, mas não 15%, que seria os 10 mais 5% daquele mecanismo de solidariedade da FIFA por ser clube formador. O Galo vai receber uma pequena quantia e vai permanecer com 10% do Bruninho ainda no futebol israelense. Tá certo, Nath? Tá certo, Paulo Azeredo, muito obrigada. Assim encerramos o tiro de meta de hoje, que tem... Agora o nome de Juan Jesus voltou à baila ao Atlético e foi oferecido. Parece que o acordo com o Sporting não foi sacramentado, que todo mundo esperava que ele permanecesse na Europa, mas o staff do jogador aí oferecendo ele novamente ao futebol brasileiro e mais especificamente ao Galo, que precisa desse zagueiro aí pelo lado esquerdo. E Juan Jesus foi monitorado, foi sondado, chegou até a conversar, né, com o Atlético, o staff dele, e o Atlético tentou essa negociação sim, mas o Atlético não conseguiu êxito inicialmente, porque o Juan Jesus preferiu inicialmente permanecer na Europa. Era pelo menos a informação que a gente tinha. Outra informação que a gente tinha é que os próprios familiares do jogador aqui em Belo Horizonte, ele que é daqui, demoveram ele da ideia de voltar para o futebol brasileiro, por conta da pressão, principalmente da situação do Atlético, né, situação financeira, situação de pressão que vem de 2 temporadas ruins, apesar de ter chegado em 3 finais nos últimos 2 anos, mas não conquistou nenhuma, e ter brigado contra o rebaixamento nos 2 últimos anos pelo Campeonato Brasileiro. A verdade é que agora parece que o jogador já vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro. O Juan Jesus, que ele é daqui de Belo Horizonte, tem 35 anos, ficou 5 temporadas
no futebol italiano, no Napoli, conquistou 3 títulos. Ele era o braço direito do técnico Antônio Conte, mas agora com a chegada do Allegri, Máximo Allegri, ele perdeu espaço e o Napoli não vai renovar. Então o Atlético, que vem aí garimpando no mercado nomes para tentar achar um zagueiro pelo lado esquerdo, talvez com essa, entre aspas, facilidade de ação entre o Galo e o Juan Jesus, já que ele está sem contrato e ele foi oferecido novamente, talvez, quem sabe, Juan Jesus possa aportar na cidade do Galo, viu, Grace?